E aí, Javanautas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu trouxe um roadmap para mostrar para vocês o que vocês precisam estudar para ser um desenvolvedor de sistemas. Então, o que será que a gente precisa estudar para ser um desenvolvedor de sistemas? Começando aqui, a gente precisa entender o que um desenvolvedor de sistemas faz. Como é que você vai entrar numa vaga de desenvolvedor sem saber o que um dev faz? Então, é importantíssimo ter uma noção de como que se estrutura a carreira de um dev, porque assim, o dev, ele faz códigos, mas ele também faz outras coisas no dia a dia dele, e é importante que vocês entendam, estudam, pesquisem sobre isso. Também precisam entender o dia a dia de um dev. Como eu falei antes, como é que vocês vão ser desenvolvedores sem saber como é que é esse dia a dia? Como é que vocês entram em uma profissão sem entender o que esse profissional faz? Outra coisa importantíssima a ser estudada aqui, e realmente é importante, inclusive tá nos requisitos de todas as vagas que eu vejo, desde o júnior, do estagiário até o sênior, são as metodologias de trabalho. O que é metodologia de trabalho? São as metodologias usadas pela equipe, que não é formada só pelo desenvolvedor, mas uma equipe geral, que a gente chama de squad, que orientam o trabalho dessa squad, orientam a agilidade, a forma que essa squad vai entregar as tarefas. E essas metodologias, as mais comuns, existem outras, mas as mais comuns é o Kanban e o Scrum. Isso é muito importante. Geralmente está lá nos requisitos da vaga como metodologias ágeis. Isso aqui tá praticamente em todas. Aliás, eu acho que eu não conheço nenhuma vaga que não seja pré-requisito entender e saber o que é metodologias ágeis. Outra coisa importante que vocês precisam ter em mente é que um desenvolvedor, ele tem alguns requisitos computacionais. E dependendo de qual área da tecnologia, qual linguagem de programação vocês escolherem, vocês vão precisar de requisitos computacionais um pouco diferentes. Vou dar um exemplo aqui. Se vocês quiserem ser um programador iOS, por exemplo, provavelmente vocês precisam ter um MacBook, porque é pré-requisito para desenvolver para iOS, desenvolver dentro dos sistemas, né, da Apple. Por exemplo, um desenvolvedor Java, como eu. Nos nossos requisitos computacionais mais básicos, seria um computador de 8 GB de memória RAM e um i5, i7 e 3, dependendo. Mas o ideal, assim, o mundo ideal é de 16 GB de memória RAM para cima. Mas 8 já é bom, principalmente para estudar, ele já é suficiente, já consegue desenvolver muita coisa. Mas com o tempo, é claro, o investir no nosso computador é investir na nossa profissão. Então, assim como um médico vai lá investir em equipamentos que ele precisa para desenvolver a atividade dele, um desenvolvedor tem que investir também no computador, que é o meio de trabalho dele. E é por isso que vocês precisam entender, quando vocês escolherem qual linguagem de programação vocês vão seguir, vocês também têm que entender que precisam investir em requisitos computacionais. E aí vai variar de qual linguagem vocês vão escolher. Outra coisa bem importante que vocês precisam estudar para ser desenvolvedor é versionamento. O que é versionamento? É a forma como vocês colocam o código de vocês para repositórios. E aí entra o Git, tá? O Git, ele é instrumento básico de qualquer repositório. Então, o Git, ele é usado no computador para fazer o versionamento na máquina e jogar para repositórios remotos. E aqui eu coloquei o GitHub porque ele é mais comum, talvez vocês já até tenham ouvido falar nele. Ele não tem nenhum custo para ser usado, ele é um repositório free. Vocês, inclusive, conseguem acessar repositórios públicos de outras pessoas no GitHub. E fica aqui uma dica para quem tiver curiosidade em alguma linguagem ou estiver procurando alguma coisa, nos repositórios públicos do GitHub tem muito conteúdo legal, muita coisa interessante. Vale a pena dar sempre uma olhadinha lá. E o versionamento, então, ele é o dia a dia do desenvolvedor, tá no versionamento. Pegar
códigos dos repositórios remotos e trazer para a máquina local de vocês, faz o código, desenvolve e joga de novo através do Git para os repositórios remotos. E aí tem, além do GitHub, tem o repositório remoto da Azure, que é o Azure DevOps, tem da AWS, tem, enfim, inúmeros repositórios. Os mais comuns ali são o da AWS e o da Azure. Outra coisa importantíssima é a lógica de programação. Mas olha só, falando em lógica de programação, se vocês quiserem se destacar no mercado de trabalho e conseguir a vaga de vocês o mais rápido possível, eu tenho um treinamento que vai ensinar vocês todas as habilidades técnicas que vocês precisam, tanto de Java, lógica de programação, mas também habilidades que vocês precisam desenvolver para se vender nas entrevistas e conseguir migrar de carreira e entrar na área de programação. Esse método funcionou para mim, funcionou para outras pessoas à minha volta e vai funcionar para você também. O link do treinamento tá aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. São mais de 3 certificados, os mais requisitados pelas vagas, para vocês poderem comprovar no seu currículo. Além de 2 projetos práticos para você poder colocar no seu portfólio, no GitHub, e mostrar que você tem habilidade e experiência com o desenvolvimento de sistemas. Vai lá, se inscreve, é super acessível e eu também vou deixar um cupom de descontos para você ainda ter mais vantagens. Mas bora lá então para o restante do nosso roadmap. E aqui na lógica de programação, a gente tem 15 pontos importantes. O meu maior conselho como uma desenvolvedora que já tem bastante vivência é: aprendam lógica de programação na linguagem que vocês querem como referência para a profissão de vocês. Isso faz total diferença, porque aprender a lógica de programação em uma linguagem totalmente diferente, quando vocês forem tentar replicar na linguagem que vocês escolheram, vira um pouco uma bagunça mental, assim. Então, porque variáveis mudam, a forma dos operadores muitas vezes muda. Por exemplo, do Java para o JavaScript, eu sei que tem uma diferença nos operadores de soma, de subtração, principalmente de soma, o EE ali. Tem bastante diferença de uma linguagem para outra, então é bem importante que vocês façam uma lógica de programação já na linguagem escolhida. E aí, na lógica de programação, a gente tem as variáveis, os operadores, soma, subtração, divisão, o ou, o e, o if e else, o switch, as condicionais, o for e o while, que são operadores de loop, tá? De repetição. Aqui eu coloquei também métodos, mas eles não são lógica de programação, eles são a programação em si. Orientação a objetos, que é um requisito do Java, mas ele vem sendo utilizado cada vez mais em outras linguagens, principalmente no JavaScript. Então, quem tá querendo, eu vou pro JavaScript porque eu não vou usar nem variáveis, tipagem e nem orientação a objetos. Gente, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Cada vez mais o JavaScript tá usando orientação a objetos, tá usando linguagem altamente tipada, que o Java é uma delas. Então, e principalmente as empresas têm exigido isso por uma questão de organização do código, então, se for por essa questão, gente, fiquem no Java, que é bem melhor. Aí aqui eu coloquei orientação a objetos, então, que seria herança, polimorfismo, abstração e encapsulamento. Bem importante estudar isso, gente. Outra coisa que ia ser estudada na parte de programação, que seriam as interfaces, pacotes, objetos, classes, isso aqui é Java também, collections é Java. Então, eu deixaria até isso aqui como uma observação. A parte de lógica de programação seria mais aqui: variáveis, operadores, os condicionais e os loops. Isso aqui é básico, vocês vão aprender agora e vocês vão levar para a vida. Gente, isso aqui, um desenvolvedor sênior, ele continua usando. Todos os códigos que a gente faz, eles têm lógica de programação. A lógica de programação, ela é a base do desenvolvimento de sistemas. Então, prestem muita atenção quando vocês forem aprender isso, porque isso aqui é base de qualquer programador. Depois eu separei aqui mais 2 requisitos. Pensar nas IDEs que vocês vão usar, ou seja, qual software vocês vão usar para desenvolver os códigos de vocês. Eu coloquei aqui as mais utilizadas atualmente. O IntelliJ, ele é muito mais utilizado pelo Java.
O Eclipse, ele tá meio em desuso, tá? Mas eu coloquei aqui porque ele deve ser considerado, tem muita gente que prefere. Mas o IntelliJ hoje, ele tá bem mais dinâmico, enfim, ele ajuda muito mais nesse sentido. E tem o VS Code. Tem gente que usa, inclusive, para Java o VS Code, mas o VS Code, ele é mais voltado pro JavaScript e pra parte de front também, ele ajuda muito mais. O IntelliJ muito mais para Java. Então, se fosse para recomendar alguma IDE, eu recomendaria IntelliJ. Inclusive, o IntelliJ, ele tem duas coisas interessantes. A primeira delas é que ele tem uma versão gratuita, assim como o VS Code e o Eclipse, mas ele tem uma versão paga que é bem legal. Não é que a gratuita perca muito para paga, mas a paga tem algumas coisas a mais que são interessantes. E essa versão paga ela é totalmente gratuita para estudantes. E é muito simples de conseguir lá no próprio site do JetBrains, que é o desenvolvedor do IntelliJ. Você manda ali o comprovante de faculdade, enfim, do que você está cursando, e eles dão para você uma licença totalmente gratuita da melhor IDE deles, da IDE paga deles. Então é bem legal, é bem interessante. E eu recomendo muito o IntelliJ. E por fim, e não menos importante, vocês têm que escolher uma linguagem de programação. Como eu falei antes na parte de lógica de programação, escolher uma linguagem de programação vai ajudar vocês a ter uma base bem mais orientada ao que vocês estão buscando na carreira de vocês. Sem essa base, vocês ficam meio perdidos, assim, vai aprender a lógica de programação numa linguagem que você não vai utilizar depois. O que você vai aprender? Vai aprender front-end, vai aprender back-end, vai ser full stack. Assim, acho que dá uma confusão, assim, na hora de estudar. E eu fiz isso, foi uma das coisas que eu adotei, e acho que a maioria acaba adotando, é escolher uma linguagem de programação e focar nela. Porque aí, quando você for para uma entrevista, você vai dominar essa entrevista, porque você aprendeu tudo que você precisa para a linguagem de programação. Não existe alguém que saiba tudo. E outra, nesse momento que vocês estão começando, estão querendo entrar na carreira, não fique querendo ser full stack. Ah, quero ser front, quero ser back. Escolha um só e se especializem nele. Ah, eu vou ser back-end, vou ser Java, vou ser front-end, vou ser JavaScript, vou estudar JavaScript. Mas foquem, porque essa perda de foco também ajuda. Às vezes as pessoas vêm e dizem, ah, mas eu não tô conseguindo entrar nas vagas. Mas tá focado? Escolheu a linguagem de programação certa? E aqui, então, meu último conselho é escolha a linguagem de programação certa. Java. Java é uma das que mais tem vagas no mercado de trabalho atualmente. Esses dias eu fiz uma pesquisa, são mais de 51 mil vagas abertas só no Brasil, fora o que tem no exterior. Eu tenho recebido diariamente contatos sobre vagas Java. Vejo no meu LinkedIn vagas Java, inclusive vagas para júnior, tem muita vaga júnior Java aberta. E Java também paga muito bem, tá? É uma das linguagens que paga, eu arrisco dizer que paga melhor que muitas outras, tá? Então, estudem Java, escolham a linguagem de programação de vocês e sigam aqui esse roadmapzinho que eu montei, que ele vai dar um norte bem legal. E no meu treinamento, vocês vão ter isso aqui bem mastigado. Então, recomendo muito para quem está começando ter alguém para ajudar, para orientar e também, no fim, ganhar um certificado que é tão importante no dia a dia para conseguir provar o que você sabe. Porque não adianta chegar para a recrutadora e dizer, ah, mas eu sei tal coisa. Como que você prova isso? Com certificado e com projetos no repositório, que é tudo que vai ter lá no treinamento. Eu vou deixar um videozinho aqui com o roadmap dos próximos passos que você precisa seguir. Por hoje é isso e até mais!